Em nossa investigação mais ambiciosa sobre as origens da condição humana, adentramos hoje no coração do drama que moldou o destino da humanidade. A narrativa do pecado original no Jardim do Éden. Esta não é meramente uma história antiga, mas o padrão primordial e fundador que ecoa através de todos os séculos subsequentes, influenciando nossa compreensão de liberdade, moralidade e relacionamento com o Criador. Traremos um estudo em duas partes. Neste primeiro momento, reconstruiremos camada por camada o cenário da perfeição primordial. Desvendaremos as nuances da ordenança divina e examinaremos minuciosamente a mecânica da tentação e da queda, utilizando não apenas o texto de Gênesis, mas também insights da teologia sistemática, da filosofia moral, da antropologia cultural e da psicologia do desenvolvimento. Descobriremos por que um único ato de desobediência em um jardim remoto continua a ressoar com tanta força em nossa experiência humana, mesmo milênios depois. O Jardim do Éden, descrito em Gênesis 2, representa muito mais do que um paraíso botânico. É a manifestação tangível da ordem cósmica, como Deus originalmente a concebeu. A expressão plantou um jardim no Éden, da Banda do Oriente, no versículo 8, sugere um ato de cuidado e planejamento divino, não meramente uma criação acidental. Os 4 rios mencionados no texto, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, simbolizam a fertilidade e abundância que emanam do trono de Deus para todo o mundo conhecido. A arqueologia revela que estas regiões foram efetivamente o berço das primeiras civilizações humanas, indicando que o Éden não era um lugar mitológico, mas uma localização geográfica real. Uma região onde a história da redenção teve início. A descrição de Deus colocando Adão no jardim para o cultivar e guardar, estabelece o modelo divino para o trabalho humano, não como uma labuta penosa, mas como o exercício criativo de mordomia sobre a criação. A condição humana antes da queda representa um estado de consciência radicalmente diferente da nossa experiência atual. A descrição de Adão e Eva como nus e não se envergonhavam, no versículo 25, aponta para uma transparência existencial completa, não apenas física, mas psicológica e espiritual. A psicologia do desenvolvimento sugere que esta inocência primordial reflete um estado de integração psíquica, onde não havia dissociação entre pensamento, emoção e ação. A comunicação humana operava em frequências mais altas de veracidade e transparência, sem as camadas de dissimulação e autoengano que caracterizam nossas interações no mundo pós-queda. A antropologia cultural, estudando sociedades de caçadores e coletores contemporâneos, oferece ecos desta simplicidade original. Estruturas sociais igualitárias, propriedade comunal, tomada de decisão por consenso e uma cosmovisão integrada, onde o sagrado permeia todos os aspectos da vida. Esta simplicidade intencional não era primitivismo, mas sofisticação espiritual. A mente humana operando em sua capacidade máxima de percepção da realidade divina. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mencionada no texto, constitui um dos elementos mais enigmaticamente significativos da narrativa do Gênesis. Nossa investigação teológica revela múltiplas camadas de significado nesta proibição divina. Primeiro, a localização central da árvore, no meio do jardim, sugere sua importância simbólica. Não havia sobre ela uma restrição marginal, mas ela estava ali como um elemento fundamental para a estrutura da realidade criada. Segundo, o termo conhecimento do bem e do mal tem sido interpretado de várias maneiras ao longo da tradição judaico-cristã. Temos aqui diversas possibilidades de entendimento. Não sabemos ao certo, mas o fruto dessa árvore parece estar relacionado ao conhecimento moral autônomo, ou às experiências sexuais, ou à maturidade intelectual, ou mesmo como a própria onisciência divina. A análise do termo hebraico dat, que significa conhecimento, sugere um conhecimento experiencial e relacional, e não meramente intelectual. A proibição, portanto, protegia a humanidade de um tipo específico de conhecimento. Não o conhecimento técnico ou científico, mas o conhecimento que vem através da transgressão, da experiência do mal, pela desobediência. Esta interpretação pode ser confirmada pelo fato de que Adão já exercia domínio cognitivo ao nomear os animais do jardim, demonstrando que a capacidade intelectual em si não era o problema. A presença da árvore proibida no Éden levanta questões profundas sobre a relação entre a soberania divina e a liberdade humana. Por que um Deus onisciente e onipotente permitiria a existência de tal árvore? Nossa investigação filosófica e teológica revela que ela era necessária para a realização do propósito maior de Deus, o de criar seres capazes de amor genuíno. O amor, por sua própria natureza, não pode ser forçado ou programado, mas exige a possibilidade real de rejeição. A árvore representava, portanto, o risco calculado do Criador, o preço necessário para que a obediência humana tivesse efetivamente valor moral.
A tradição teológica cristã tem enfatizado que Deus não é o autor do pecado, mas em sua soberania, ele incorporou até mesmo a possibilidade do pecado em seu plano redentor. A árvore não era uma armadilha, mas o instrumento através do qual a liberdade humana poderia ser exercida e testada. Essa tensão entre presciência divina e liberdade humana permanece um dos mistérios mais profundos da teologia cristã, apontando para a transcendência dos caminhos de Deus em relação à nossa compreensão limitada. Gênesis 3 oferece uma análise psicológica profundamente perspicaz do processo de tentação. A serpente, identificada na tradição cristã com Satanás, inicia seu contato com o homem, não com uma negação direta de Deus, mas com uma sutil distorção de suas palavras. Quando ela afirmou, foi isto mesmo que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Observe a estratégia. Primeiro, ela exagera a proibição, mencionando a afirmação de toda a árvore. Segundo, ela semeia dúvida sobre a bondade e a veracidade de Deus. Eva, então, tenta corrigir tal distorção, mas já demonstra uma leve alteração no mandamento original, acrescentando o termo nem tocareis nele, um acréscimo humano à palavra divina. A psicologia moral moderna identifica este como o primeiro estágio da racionalização moral. A serpente então avança para a negação aberta das consequências, dizendo: é certo que não morrereis, e finalmente evolui para a acusação contra o caráter de Deus. No versículo 5 ela tenta manipular o entendimento da mulher dizendo: Deus sabe que sereis como Deus. Esta progressão, com a dúvida, com a distorção, com a negação e com a acusação, estabelece o padrão para toda tentação subsequente na experiência humana. A passagem de Gênesis 3:6 merece uma análise quase microscópica. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. 3 dimensões da tentação convergem aqui, estabelecendo um padrão que ecoa através das Escrituras e da experiência humana. Primeiro, boa para se comer. A atração física, os apetites corporais legítimos, direcionados para objetos proibidos, neste caso, o conhecimento proibido. Segundo, agradável aos olhos. A atração estética, o desejo pela beleza divorciada da bondade. Terceiro, desejável para dar entendimento. A atração intelectual, a sede por conhecimento não submetido à autoridade divina. A sequência da queda é significativa. Eva inicialmente viu o fruto. Depois então o desejou. Daí ela tomou e em seguida comeu. E finalmente, deu ao seu companheiro. Enquanto que Adão, presente durante a tentação, foi cúmplice por sua passividade. Em Gênesis 3:6, temos a revelação que a mulher deu também ao marido, que estava com ela. Portanto, ele não estava inocente neste momento. O ato de comer, de consumir este fruto do conhecimento, simboliza a internalização completa da desobediência. Não é um pecado meramente externo, mas uma assimilação existencial da autonomia rebelde. A primeira consequência da queda não foi física, mas relacional e epistemológica. Gênesis 3 registra que abriram-se então os olhos de ambos, e ouviram a voz do Senhor Deus. E o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. A morte sobre a qual Deus havia advertido em Gênesis 2:17 se manifestou imediatamente em múltiplas dimensões. Primeiro, a morte espiritual, a separação da fonte da vida manifestada no medo e na fuga da presença divina. Segundo, a morte psicológica, a alienação interior, manifestada na vergonha e na necessidade de se esconder atrás de figueiras. Terceiro, a morte relacional, a quebra da comunhão entre homem e mulher, manifestada na acusação mútua que se seguiria, com a abertura dos olhos no versículo 7, ironicamente resultando em cegueira espiritual. Agora viam sua nudez, mas haviam perdido a visão da glória divina. A tradição teológica cristã identifica este momento como a corrupção da imagem de Deus na humanidade. Não sua destruição completa, mas sua distorção profunda, afetando todas as dimensões da existência humana. Ao concluir esta primeira parte de nossa investigação, emergimos com uma compreensão mais rica e multifacetada do pecado original. Longe de ser um conto simplista sobre desobediência, a narrativa do Éden oferece um diagnóstico profundo da condição humana. Revela que o pecado não é primariamente sobre quebrar regras, mas sobre quebrar relacionamentos, com Deus, com o próximo, com a criação e consigo mesmo. Mostra que a tentação opera não através de monstros óbvios, mas através de distorções sutis da verdade. Demonstra que a liberdade humana, embora real, é profundamente vulnerável ao autoengano e à rebelião, e crucialmente estabelece o cenário para o drama da redenção, que começará a se desdobrar,
mesmo no momento do julgamento. Na próxima parte exploraremos as consequências completas desta queda cósmica, o veredito divino e, gloriosamente, os primeiros vislumbres da graça que encontrará seu clímax na cruz do Calvário. Antes de partirmos para o segundo momento desta investigação transformadora, quero convidar você a uma reflexão profunda. Como os padrões observados no Éden, a dúvida, o desejo autônomo, a racionalização e a desobediência se manifestam em sua experiência pessoal? Quais os aspectos da inocência primordial você identifica como perdidos em nossa sociedade contemporânea? Suas reflexões são inestimáveis para nossa comunidade de aprendizado. Compartilhe conosco nos comentários. Esta não é meramente uma história antiga, é nossa história. E compreendê-la é essencial para entendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até lá!